O Vasco da Gama segue movimentando os bastidores de São Januário com notícias quentes e decisões que podem moldar o futuro do clube nos próximos anos. E uma dessas movimentações envolve ninguém menos que um talento promissor da base vascaína, que mesmo com apenas 9 anos de idade, já chama a atenção de gigantes. Estamos falando de Davi Luca, ou, como é carinhosamente apelidado nos corredores da colina histórica, o Amendoim. Um apelido leve, simpático, mas que esconde um jogador com personalidade e bola no pé de gente grande. Esse garoto acaba de assinar um contrato que pode marcar o início de uma trajetória brilhante. Ele agora tem vínculo com a Nike, uma das maiores fornecedoras de material esportivo do mundo e futura patrocinadora oficial do Vasco a partir da próxima temporada. Para quem ainda não conhece a história, Davi Luca chegou ao Vasco em março de 2022, com apenas 5 anos. Isso mesmo, 5. Agora, aos 9, ele já se destaca na categoria sub-9 e é visto internamente como um dos pilares da base para o futuro. E não é exagero. O menino tem prateleira cheia de prêmios individuais. Foi eleito o melhor jogador e artilheiro do Carioca Kids deste ano, além de ter sido artilheiro 3 vezes da Rio Futsal e também ter brilhado na Copa Verão de Futsal de 2025. No currículo com a camisa vascaína, Davi também já tem título conquistado no torneio Fênix. É um currículo que impressiona qualquer olheiro, mesmo aqueles acostumados a ver promessas surgindo toda semana. Esse contrato com a Nike, além de dar ainda mais visibilidade para o garoto, marca também o início de uma nova era para o próprio Vasco. Afinal, a fornecedora norte-americana está começando a mostrar que não veio só para estampar o escudo cruz-maltino nas camisas do elenco profissional. A Nike está de olho na base, nos talentos que brotam em São Januário, e quer começar a investir desde cedo nos jogadores que, em breve, vão vestir a camisa principal. E Davi Luca é o primeiro passo dessa estratégia. É o mais jovem jogador da história do clube a assinar com a gigante do esporte. É claro que isso gera expectativa e também responsabilidade, mas a forma leve e alegre com que o menino lida com tudo isso mostra que ele tem cabeça boa para trilhar esse caminho. Mas Davi não foi o único a renovar laços importantes com o futuro do Vasco nas últimas horas. Outro nome forte da base cruzmaltina também está de contrato renovado. Estamos falando de Diego Minetti, atleta do Sub-16, mas que já atua também pelo Sub-20. E aqui não estamos falando de qualquer jogador. Diego é tratado dentro do clube como um dos talentos mais promissores surgidos nos últimos anos. Um jogador completo, inteligente, com visão de jogo e maturidade tática acima da média. Ele chegou ao Vasco ainda muito novo e, desde então, não parou de evoluir. Hoje, mesmo atuando com atletas mais velhos, segue se destacando. E assim como Davi, ele também tem parceria antiga com a Nike. Para se ter uma ideia, Diego é patrocinado pela marca desde os 12 anos de idade, ou seja, desde 2021. Com a renovação, a parceria entre Vasco, Diego Minetti e Nike segue firme. E isso reforça ainda mais o compromisso da fornecedora com as joias da colina. É uma aposta que, se der certo, pode render frutos tanto esportivos quanto financeiros ao clube. Afinal, o Vasco sempre foi conhecido por revelar grandes nomes, e a base cruzmaltina continua sendo uma das mais respeitadas do país. A aproximação com a Nike só potencializa esse processo. E mais do que nunca, fica claro que a empresa está investindo para construir essa relação desde as categorias inferiores, olhando com carinho para os meninos que vão formar o time do futuro. Agora, saindo um pouco do campo da base, a pergunta que todo torcedor vascaíno se faz neste momento é: e no profissional, tem reforço chegando? A resposta é sim, ou melhor, pode ser que sim. O Vasco ainda tem até o início de outubro para contratar novos jogadores. Isso porque, pelas regras da CBF, o clube pode inscrever atletas até essa data nas competições nacionais. Mas, claro, não é qualquer contratação que pode ser feita. Os jogadores precisam estar livres no mercado ou atuando em clubes das séries B, C ou D do Campeonato Brasileiro. E é justamente nesse cenário que surge uma nova movimentação nos bastidores. O clube segue monitorando o mercado e tem como prioridade um nome para o setor defensivo, especialmente para o lado direito da zaga. Atualmente, o Vasco conta apenas com Carlos Cuesta para essa função.
Lucas Oliveira, que também atua por ali, está fora dos planos do técnico Fernando Diniz e foi colocado na lista de negociáveis desde o início da última janela. Já pelo lado esquerdo, o cenário está mais resolvido, com Robert Renan e Lucas Freitas assumindo a responsabilidade. Portanto, é urgente encontrar mais uma peça para reforçar o miolo de zaga pela direita. E um nome que voltou ao radar da diretoria é o de Luizão. Sim, ele mesmo. Luizão, zagueiro de 23 anos, formado nas categorias de base do São Paulo, hoje pertence ao West Ham, da Inglaterra, mas está sem espaço no elenco inglês. O atleta passou a última temporada emprestado ao Pogoń Szczecin, da Polônia, e agora está livre no mercado novamente. E aqui vai um detalhe importante: o nome de Luizão não é novidade nos corredores de São Januário. Desde o meio de 2024, o jogador já havia sido oferecido ao Vasco. As conversas aconteceram em diferentes momentos, inclusive no final do ano passado, mas não avançaram por questões financeiras. A ideia era trazer o jogador por empréstimo, com o Vasco arcando com 100% do salário, o que acabou se tornando um obstáculo. Mas agora, com o prazo para inscrições se aproximando e a necessidade evidente por um defensor, o nome de Luizão volta à mesa. Segundo informações recentes, ele inclusive já voltou a ser discutido internamente como uma possível solução. Apesar de ter sido sondado por outros clubes brasileiros como Corinthians, Santos e Bahia, nenhuma dessas negociações avançou. E o Vasco, ciente da necessidade e atento às oportunidades, monitora de perto a situação. O que pode fazer a diferença agora é a vontade do jogador. Luizão também recebeu proposta do Goiás, que disputa a Série B e pode oferecer um projeto interessante de retomada de carreira. A decisão, nesse momento, está nas mãos do próprio atleta. E é bom lembrar que reforço não é luxo, é necessidade. A defesa do Vasco tem oscilado e, para um time que quer evitar riscos de rebaixamento e sonha com voos mais altos, é fundamental ter alternativas sólidas no elenco. Luizão pode ser esse nome? Ainda não se sabe. Mas ele representa um perfil que agrada, jovem, com passagem por clube grande, experiência internacional e com vontade de se provar no futebol brasileiro. Enquanto o clube trabalha nos bastidores para reforçar o elenco, uma outra movimentação chamou a atenção do torcedor nesta semana. E não foi dentro de campo. A polêmica envolvendo dois grandes ídolos do Vasco, Edmundo e Pedrinho, voltou a ganhar espaço nos noticiários. Para quem não acompanhou, Edmundo, que no passado foi um dos principais apoiadores da candidatura de Pedrinho à presidência do clube, passou a criticar duramente a gestão do amigo nos últimos meses. E as críticas não foram leves. O animal chegou, inclusive, a pedir publicamente o impeachment do presidente, alegando insatisfação com contratações e decisões da diretoria. Entre as acusações feitas por Edmundo estavam supostos salários altos de jogadores como Alex Teixeira e Souza, além de questionamentos sobre a chegada de Thiago Mendes, que, segundo ele, estaria ligada a uma possível renovação de contrato com Léo Jardim. Tudo isso foi exposto de forma pública, nas redes sociais e no canal do ex-jogador, o que aumentou ainda mais a tensão entre os dois. Mas parece que, após tanta turbulência, o clima começou a mudar. Edmundo, durante uma live no seu canal, deu uma declaração mais serena, reconhecendo que pode ter se excedido em algumas críticas. Disse que, por vezes, acaba misturando o lado pessoal com o profissional e que, se cometeu erros, está disposto a pedir desculpas. Foi um discurso mais humano, mais aberto, que deixou no ar a possibilidade de uma reaproximação entre ele e o presidente Pedrinho. Esse pedido de desculpas feito por Edmundo, ainda que sutil, mexe com o ambiente do Vasco. Não apenas pela importância que ele tem como ídolo histórico do clube, mas também porque suas palavras ecoam com força dentro da torcida. O que ele fala repercute, influencia e gera reflexo direto nos bastidores. E é por isso que esse possível gesto de reconciliação, ainda que não seja uma trégua formal, já representa um avanço diante da tensão que vinha crescendo. A relação entre Edmundo e Pedrinho sempre foi vista como simbólica, não só por ambos serem ex-jogadores do clube e ídolos da torcida, mas também porque, durante o processo eleitoral, Edmundo teve papel crucial no apoio ao atual presidente.
O rompimento entre os dois não passou despercebido, e o desgaste público acabou colocando mais lenha na fogueira no momento em que o Vasco precisa de união. E essa fala do Edmundo vem num momento muito delicado. O clube tenta reencontrar seu rumo dentro de campo, enquanto nos bastidores as pressões políticas não cessam. A cobrança é grande, a torcida está cansada de promessas e quer resultados. Ver dois de seus grandes ídolos batendo cabeça em público foi mais um ingrediente de instabilidade. Mas quando um deles aparece e assume que pode ter errado, que deixou sentimentos pessoais influenciarem seu julgamento e que está disposto a rever sua postura, isso muda o tom da conversa. Pode até não apagar tudo o que foi dito, mas abre espaço para que algo mais construtivo surja dali. E no fim das contas, quem mais se beneficia com isso é o próprio clube. Quando Edmundo diz que respeita e ama incondicionalmente o Vasco da Gama, ele deixa claro que sua crítica nunca foi por vaidade ou disputa de poder. Pode ter sido exagerada, pode ter sido dura, mas, na visão dele, sempre teve como motivação o bem do clube. E é justamente esse sentimento que precisa prevalecer. Enquanto essas questões extracampo seguem sendo tratadas, o futebol profissional também continua sendo prioridade. O Vasco ainda não desistiu de se reforçar e está atento ao mercado. Mesmo com todas as limitações financeiras que o clube enfrenta, ainda existe uma margem de manobra para trazer peças pontuais, principalmente na defesa. A diretoria sabe que, com o elenco atual, o risco de uma queda de rendimento no segundo turno do Campeonato Brasileiro é real. E é por isso que nomes como Luizão voltam a ganhar força. Se a negociação vai avançar ou não, ainda não dá para cravar, mas o fato é que o jogador está no radar e o clube segue estudando possibilidades para viabilizar a sua chegada. A questão salarial continua sendo o grande obstáculo. O zagueiro tem vencimentos considerados altos para a realidade atual do Vasco, e por isso o clube busca alternativas para reduzir o impacto financeiro da possível contratação. Uma delas seria tentar um novo acordo de empréstimo com o West Ham, talvez envolvendo uma divisão dos salários, ou até mesmo tentando convencer o jogador de que o projeto esportivo do Vasco pode ser mais atrativo do que outras propostas que ele tem em mãos. E não é só a questão financeira que pesa. Luizão precisa querer vestir a camisa do Vasco. Precisa acreditar que esse é o lugar certo para se reerguer no futebol brasileiro. Jogar em São Januário é diferente. É pressão o tempo todo. É cobrança diária. Não basta só ter qualidade. Tem que ter personalidade. E o clube, mesmo vivendo um momento instável, ainda é uma vitrine poderosa para qualquer atleta. O jogador que vier agora, se chegar com vontade e der conta do recado, pode entrar para a história. O Vasco tem essa magia. Quando tudo parece difícil, é quando as grandes histórias começam a ser escritas. O elenco precisa de reforços, mas precisa principalmente de jogadores que queiram estar ali, que compreendam o tamanho da responsabilidade de vestir a camisa cruz-maltina e que estejam dispostos a lutar até o fim da temporada. E por falar em jogadores que entendem o que é ser Vasco, não dá para não voltar a mencionar a importância das categorias de base nesse processo de reconstrução. O torcedor pode até estar de olho nas contratações, mas é impossível ignorar o que vem sendo feito com os meninos de São Januário. A parceria com a Nike é só um reflexo disso. O fato de dois jogadores da base, Davi Luca e Diego Minetti, estarem agora sob o guarda-chuva de uma das marcas mais poderosas do esporte mundial mostra que o trabalho interno está surtindo efeito. Isso é construção. É olhar para o futuro com os pés no presente. E o mais importante, é dar valor ao que se tem em casa. O futebol brasileiro por muito tempo deixou de cuidar da base como deveria. Muitos clubes preferiram gastar milhões em apostas de fora do que investir em quem cresceu dentro de casa. O Vasco, que sempre foi celeiro de craques, parece estar reencontrando esse caminho. Dar suporte, estrutura, visibilidade e principalmente oportunidade. Esse é o caminho. E quando se cria uma relação de confiança com empresas como a Nike, que tem todo o interesse em associar sua marca a projetos promissores, todos saem ganhando. O jogador tem segurança, o clube ganha credibilidade e o patrocinador investe num terreno fértil. Se esses meninos forem bem trabalhados, não será surpresa vê-los nos próximos anos não só brilhando no profissional, mas rendendo milhões aos cofres do clube.
Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mundo do futebol brasileiro acordou agitado nesta terça-feira com um humor que já circula pelos bastidores e promete dar o que falar nas próximas semanas. O Vasco da Gama, tradicional clube carioca, parece estar decidido a reforçar seu elenco com uma contratação que, se confirmada, pode mudar os rumos da equipe na temporada. Trata-se de Michael, ex-jogador do Flamengo, que recentemente deixou o clube rubro-negro e agora estaria prestes a vestir a camisa cruz-maltina. Segundo fontes próximas à diretoria vascaína, a negociação já estaria bastante avançada, e o jogador teria mostrado interesse em aceitar o desafio. A notícia, ainda não oficializada, causou verdadeiro burburinho entre torcedores e comentaristas esportivos. A rivalidade histórica entre Vasco e Flamengo adiciona um tempero extra à possível chegada de Michael, já que qualquer movimentação envolvendo ex-jogadores do rival gera naturalmente expectativas e polêmicas. Ainda não se sabe qual será o papel do atacante dentro do esquema do técnico vascaíno, mas especula-se que ele possa entrar como titular, dada sua velocidade, dribles e capacidade de finalização. Há rumores de que a diretoria esteja apostando em um contrato de curto prazo, com possibilidade de extensão, caso o jogador se adapte rapidamente à equipe. Nos bastidores, fontes apontam que Michael teria recebido sondagens de outros clubes do país, mas a proximidade com o Rio de Janeiro e a chance de jogar em um clube tradicional pesaram na decisão de priorizar o Vasco. Entre os torcedores, a repercussão é mista. Alguns celebram a possível chegada como um reforço de peso para brigar por títulos, enquanto outros questionam a adaptação do jogador, lembrando episódios passados de sua carreira e a pressão que envolve atuar em times de grande torcida. Independente disso, o burburinho já movimenta as redes sociais, com memes, discussões acaloradas e especulações sobre o número da camisa e a primeira apresentação oficial. Se a transferência se concretizar, será um capítulo e tanto na relação histórica entre Vasco e Flamengo, reforçando aquele velho ditado do futebol: no fim das contas, tudo pode mudar em uma única jogada. Para os próximos dias, a expectativa é de que a diretoria do Vasco confirme oficialmente ou desminta o rumor, mas, por enquanto, os bastidores fervem e os torcedores cruz-maltinos já sonham com a possibilidade de ver Michael desfilar sua habilidade em São Januário. Um rumor que, se tornar realidade, promete agitar o cenário do futebol carioca e, quem sabe, dar ao Vasco a inspiração necessária para buscar grandes conquistas ainda nesta temporada. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.